no Fábio Júnior. O João é um jogador que se movimenta muito, né, junto com o Jussier. Devem ocupar, eu acredito, as meias, né, um pela meia direita e outro pela meia esquerda, enquanto o Fábio fica mais dentro da área. O time do Cruzeiro é um time muito equilibrado. E é bom a gente dizer o seguinte, o Cruzeiro não vem aqui para ser sparring do Fluminense. Apesar de ser uma festa, todas essas coisas, o time do Cruzeiro foi o time que chegou à final da Copa dos Campeões e com muito mérito, né? Só uma coisa, o Cruzeiro perdeu, né, o Ricardinho, né, no meio-campo, que era o jogador que era o ponto de referência, né, o jogador que mais títulos ganhou com a camisa do Cruzeiro, e isso vai ter uma influência também no rendimento da equipe. E em relação ao garoto Jefferson, que para muitos foi responsável pela derrota para o Paysandu? É a vida de goleiro, Luiz. Em outras oportunidades ele saiu como herói. Isso aí ele vai ter. É um jogador jovem, está apenas iniciando a carreira, mas já deu demonstrações de toda a sua capacidade. Vai ter que ter personalidade para superar esse momento e demonstrar porque é o titular do Cruzeiro. Como o Bruno havia previsto, evidentemente o jogo não começa às 4 horas. Mas o Maracanã tá bonito, o Maracanã colorido, o Maracanã cheio para ver Romário com a camisa número 11 do Fluminense. Mas o juiz confere os últimos detalhes. Temos ainda muita gente aqui do lado de fora. Temos ainda torcedores chegando. Público anunciado, 49.761 torcedores até o momento. Romário ao lado de Fernando Diniz. O juiz vai autorizar o início do primeiro tempo. Esta é a primeira rodada do Brasileirão 2002. E o Robertinho citou uma coisa importante, Luiz, que ele realmente vai ter um equilíbrio com o Beto, né? Porque o Fernando é um jogador que ocupa muito mais, pelo menos no esquema que o Robertinho usou na Copa dos Campeões, o Fernando jogou muito mais pelo lado esquerdo, né? E agora, com a entrada do Beto, ele vai ter um equilíbrio, porque o Beto é um jogador que atua mais pelo lado direito também. Então, vai talvez ele colocar o Fabinho encostando aqui no Marquinhos, né? Deixando o Fernando um pouco mais à frente para ser o homem que vai ficar ao lado do Romário e do Magno. Vai ser respeitado agora um minuto de silêncio aqui no Maracanã. Minuto de silêncio, homenagem póstuma a Nelson Goiana, que era torcedor do Fluminense. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Fluminense. Fabinho, ex-jogador do Cruzeiro, um velho conhecido da torcida cruzeirense. São os primeiros movimentos do primeiro tempo de Fluminense e Cruzeiro. Flávio fazendo o lançamento para o Magno Alves. Romário espera o cruzamento. Magno de costas para a marcação. Girou, fez o cruzamento para o Romário. Fui tirando de cabeça. A sobra do Fluminense. Beto. Marcão. Fabinho. Fluminense adianta seus jogadores. Marquinhos. Parou, prendeu, voltou o lance. Fernando Diniz. Magno Alves. De novo Marquinhos. Impedimento de Fernando Diniz. Luiz, esse é um jogador que o Robertinho brigou muito para ficar no Fluminense e o São Paulo brigou muito para tirá-lo. No caso, o Oswaldo Oliveira queria levar o Fernando Diniz para junto dele em São Paulo, mas o Robertinho disse não, dizendo que o Fernando é um jogador imprescindível no esquema. É verdade, Bruno. É um jogador que taticamente ele preenche tudo aquilo que um treinador quer, né? É um jogador extremamente obediente, é um jogador de uma capacidade intelectual acima da média, que ajuda muito os companheiros, além de ser um jogador com qualidade técnica que dá também um suporte muito grande à sua equipe. Eu acho que por isso o Oswaldo, depois de ter trabalhado com ele aqui no Fluminense, tentou levar para o São Paulo, e o Robertinho fez o mesmo para não deixar sair. Temos 1 minuto no primeiro tempo, 0 Fluminense, 0 Cruzeiro, sempre transmissões especiais no Premier Esportes. Bruno Voloch no campo, fazendo as reportagens, comentários de Júnior. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Wendel caiu, falta marcada para o Cruzeiro. Nos quase 2 minutos, falta cometida pelo Fernando Diniz. Bola para Rui. Luizão pede.
Vaias da torcida do Fluminense. Augusto Recife. Vander faz bom lançamento para o Rui. Marquinhos na marcação. O Rui tenta a jogada de habilidade, consegue abrir o espaço. Último toque do Marquinhos. A bola é do Cruzeiro. A última vitória do Cruzeiro em campeonatos brasileiros aqui no Maracanã foi em 1990. Fábio Júnior. Está jogando Beto para o Fluminense. Zé Carlos pediu. Beto caiu. E a falta foi marcada para o Fluminense. Você reviu o lance da falta no Beto, só que o Fluminense levou vantagem com o Zé Carlos. Zé Carlos. César. Vai para Flávio. Romário, a torcida vibra. Ele erra o seu primeiro lançamento. Bola passou pelo Fábio Júnior. E fica com Marquinhos. Fernando Diniz. Fabinho, bobeou, perdeu. Fábio Júnior pensa na melhor opção. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Fábio Júnior de volta à sua melhor forma. Se reencontrou com os gols, com seus momentos de artilheiro. Os momentos que fizeram o Roma a vir contratar o Fábio Júnior a preço de ouro. Cris. Passe de peito para o Leandro, a bola é do Fluminense. Aí o banco do Cruzeiro. O banco tem Gomes, Maicon, Marcelo Batatais, Fernando Miguel, Alessandro, Jorge Wagner e Lucas. É um banco forte, com grandes jogadores. Boas opções para o Marco Aurélio. Beto. Marquinhos. Romário saindo da grande área buscando o jogo. Beto pediu no meio. Bola para o Beto. O Robertinho também, Luiz, tem boas opções no banco e opções ofensivas. Casos do Ian, que está completamente recuperado de um problema no joelho. O Malzone, que era jogador do Curitiba, atacante, e o Rony. Temos quase 5 minutos no primeiro tempo. Aí você vê o banco do Fluminense. Vê o Ian ao centro. E o Rony aqui à direita no vídeo. Fábio Júnior. Passou bem pelo Marcão. Augusto Recife. De novo o Fábio Júnior. Tem a marcação do Fernando Diniz. Passa pelo Fernando, passa pelo Marcão. Ainda Fábio Júnior na jogada individual, na entrada da área. Vander dominou, ele pega bem de fora da área. Prendeu. Joãozinho arriscou o chute. Murilo não deu rebote. Saiu jogando mal o Fluminense. Olha a chegada do Cruzeiro. Chute cruzado de Leandro. Tiro de meta. Aí o Romário. Já dando uma bronca. Usando a sua experiência, o baixinho veio aqui na intermediária do Fluminense. Deu uma bronca. Pegou mal na bola o Leandro, mas era uma bela chance. Inclusive porque ele pegou com liberdade, né, Luiz? 0 a 0 Fluminense e Cruzeiro. Marquinhos. Zé Carlos. Flávio. Temos 6 minutos no primeiro tempo. Esse é o Brasileirão 2002. Primeira rodada para você. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Magno Alves. Foi desarmado na bola pelo Wendel. Augusto Recife com a sobra. Cruzeiro sai jogando pelo meio. Contra-ataque do Cruzeiro pode ser perigoso. O Jussier distribui a jogada na esquerda. Joãozinho é um jogador de muita habilidade. E a marcação do Fabinho. Joãozinho tenta o drible. Fabinho ganha na bola.
Está jogando com o Magno Alves. O Atlético Paranaense faz 1-0 em Campinas. 0 para o Guarani, 1 para o Atlético Paranaense. Bruno? E o Robertinho já chamou a atenção, pediu para que o Marcão tome mais conta do 10 e não deixe o 10 dominar de frente para o gol. Porque o Jussier está procurando a posição de jogar nas costas do Fabinho e do Marcão, porque aí ele pega essa bola já com facilidade de ir para cima dos zagueiros, né? Como aconteceu na jogada anterior, que ele abriu para o Joãozinho a jogada. Se ele pegar essa bola ali, fica complicado, tanto para o César como para o Zé Carlos. Então ele já vai procurar deixar esse jogador pelo menos com alguém na sua marcação, para que ele não tenha tanta liberdade. Esse é Joãozinho. Quase 8 minutos. Marco Aurélio pediu do outro lado. A bola chega no Leandro. Fábio Júnior. Joãozinho com espaço. Marquinhos vai recuando na marcação. Joãozinho arrisca o chute. Nenhum perigo para Murilo. Tiro de meta para o Fluminense. Fluminense e Cruzeiro já se enfrentaram em 41 jogos, com 15 vitórias do Fluminense, 12 empates e 14 vitórias do Cruzeiro. Murilo foi contratado pelo Fluminense no ano 2000, veio do Grêmio. 0-0 Fluminense e Cruzeiro. Fabinho toca de cabeça. Bola chega no Romário. O baixinho domina bem. Adiantou demais, foi desarmado. Romário chega na marcação e ganha o lateral para o Fluminense. Ele pediu a bola. Fabinho. Marcão. Vai para Marquinhos. Fernando Diniz. Ele ajeita, prende na entrada da área. 3 na marcação, faz o toque lateral. Fabinho arriscou um chute. A sobra é de Leandro, a sobra é do Cruzeiro. Aí o goleiro Jefferson, 19 anos. Leandro. Vander pediu no meio, a bola chega no Vander. Vai para Joãozinho. Rui faz a jogada de ultrapassagem com o Joãozinho. Sai o cruzamento forte demais para o Fábio Júnior. Flamengo faz 1-0 em Porto Alegre. 0 para o Internacional, 1 para o Flamengo. Marco Aurélio gritando com o time do Cruzeiro o tempo inteiro, falando com o Jussier. Marquinhos. O gol do Flamengo foi marcado por Lee Edson. Beto. Na tabela com o Fernando Diniz. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Fernando passou bem, se livrou da falta. Faz o toque no meio. Magno Alves de costas para a marcação. Ele tentava a jogada com o Marquinhos. Marquinhos toca na bola. Fabinho. Fernando. César. O time do Cruzeiro fica recuado agora. Flávio. Fazendo o lançamento na frente. No bate-rebate a sobra do Fluminense. Beto na entrada da área. Ameaçou o chute, foi desarmado na boa. Está jogando o Leandro. Wendel. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais para você. Joãozinho na velocidade, é perigoso o contra-ataque do Cruzeiro. Joãozinho desarmado. Flávio. Prendeu demais, ele tinha 2 opções, uma na esquerda e outra na direita, tentou a jogada individual. Marquinhos. Bola para Romário na esquerda. Magno dispara pelo meio. Romário faz o toque para o Fernando Diniz. E a falta no Fernando. Falta a favor do Fluminense. Você está revendo a tabela. Romário, Fernando Diniz. A falta no Fernando Diniz. Fernando já jogou 81 jogos no Fluminense e marcou 6 gols. Aí o Fluminense leva os 2 zagueiros para a área. César e Zé Carlos. O Fluminense perdeu uma jogada importante que era com o Regis no segundo pau.
Regis continua tentando a sua transferência para o São Paulo. Beto na cobrança, Marquinhos também na bola. Se anima a torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Autoriza o juiz. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Beto soltou a bomba na barreira. A sobra de Fábio Júnior. Você confere 0 Internacional, 1 para o Flamengo. Gol de Liedson. 0 Guarani, 1 para o Atlético Paranaense. São jogos em andamento para você. Joãozinho. Leandro. Ele encara a marcação do Flávio, faz o cruzamento, tirando o Zé Carlos. Sobra é de Wendel, a sobra é do Cruzeiro. Jussier. Segue o jogo, Flávio. Beto sai jogando mal, a bola fica com o Vander. Vander força a tabela, cai. Falta marcada para o Cruzeiro. Você está revendo? Vander foi derrubado por trás pelo Marcão. Aí o Vander que jogou no Araxá, no Uberaba, no Atlético de Sorocaba, na Ponte Preta, no Rennes da França e no Cruzeiro. Joãozinho e Cris na cobrança. Murilo no meio do gol. Partiu Joãozinho, batendo falta para o Cruzeiro. Longe do gol do Fluminense. Tiro de meta para Murilo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Conta única Interligue 23. DDI e DDD na mesma conta das ligações locais. Luiz, você citou a situação do zagueiro Regis, né? Ele realmente briga pelo passe, né? Na justiça com o Fluminense. E o Fluminense acabou não aceitando uma troca com o São Paulo, que envolveria o Fluminense, receberia o zagueiro Reginaldo e mais o passe de Sidney, que hoje não está no banco, aquele meio de campo em definitivo, mas a diretoria do Fluminense não aceitou a transação. Essa vibração foi porque o Internacional empatou o jogo em Porto Alegre. 1 para o Inter, 1 para o Flamengo. Por isso a festa da torcida do Fluminense. No detalhe, Fábio Júnior levanta a cabeça, busca a melhor opção. Wendel. Joãozinho. Wendel. Daí para Leandro. Jogo lento até o momento. Domina Rui para o Cruzeiro. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Fernando Diniz e Vander. Esse é Augusto Recife. Vai para o Wendel. Viu muito bem a subida do Leandro pela esquerda. Ele tem espaço. Vem o Cruzeiro na boa. Leandro no cruzamento. A bola não chega no Joãozinho. Tirando o César para o Fluminense. De novo a jogada. Caiu ali a caneleira do Leandro, você viu no detalhe. Marcão. Marquinhos. Os dois vieram do Bangu para o Fluminense. César. Daí para Beto. Ele chama o apoio do Flávio pela direita. Leandro na marcação, sai o cruzamento na direção de Romário. Baixinho toca na bola. Protege das costas para a marcação e ganha o escanteio. O último toque foi do Rui. A bola acabou passando entre as pernas do Romário. Fernando Diniz se atrapalhou, perdeu, cometeu a falta. Primeiro tempo, 16 minutos. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Jogo lento até agora, Júnior. É verdade. Vai, Bruno. Não, só outra do Robertinho aqui.
comentando com os jogadores, né, especialmente com o Zé Carlos e com o Marcão, dizendo que o time está muito afobado e que tem tempo para jogar. Palavra do Robertinho. A afobação que ele estava se referindo são os passes errados na saída, né? Quando o Fluminense, quando recupera a sua bola na defesa, o Beto já errou 2 passes, o Fernando errou outro passe. Então acontece, se errar esse passe nessa saída, vai pegar a defesa desorganizada. Então ele quer que trabalhe com um pouco mais de calma essa bola. Mas o jogo, como disse você, Luiz, está realmente bem estudado, né? Leandro. Tentativa do Cruzeiro pelo meio. Rui pediu aqui na direita. E a falta marcada, a falta perigosa. Jussier é um jogador de muita habilidade. Wendel já pegou a bola. Bom momento para o Cruzeiro. Temos quase 18 minutos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Aí a preocupação do goleiro Murilo. Wendel e Joãozinho na cobrança. Falta para o Cruzeiro. Partiu o Wendel, a bola passa pela barreira, Murilo! Escanteio. De novo a cobrança do Wendel, a bola passando pela barreira, Murilo foi buscar no canto. Acho que essa bola bateria na trave. Mas por via das dúvidas, né, Luiz? Joãozinho batendo o escanteio. Bola na entrada da pequena área. Cabeceou feio ali o Cris, né? O Cris cabeceou o Fernando Diniz. Caiu feio. Os dois ficam caídos. O Fernando tirou a bola de cabeça e o Cris veio e cabeceou a cabeça do Fernando Diniz. Ou melhor, foi o Fabinho. É a nuca, né? Tá sentindo ali a clavícula, o Cris. Partida interrompida aqui no Maracanã, os dois jogadores caídos. E agora chega a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro chegando agora aqui no Maracanã. Você vê a chegada dos torcedores mineiros. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser Bock, a Bock que sempre vai bem, tão especial quanto você. De novo o lance. Fabinho tira de cabeça. E o Cris pega ali com força a nuca do Fabinho. Minutos no primeiro tempo, 0 Fluminense, 0 Cruzeiro aqui no Maracanã. Luiz, a gente aproveita essa paralisação para dar alguns números e até impressionantes do Romário. Ele tem 841 gols marcados em toda a carreira em 886 jogos, o que dá uma média de 0,95 por jogo, quase 1 por jogo. O Romário é o segundo maior artilheiro da história do futebol brasileiro, sendo superado apenas pelo Rei Pelé, que tem 1.281. Zico é o terceiro com 831 gols em 1.176 partidas. E a média dele no ano é de 1,07. 28 gols em 26 jogos. É o técnico do Fluminense, Robertinho. Chegou a jogar com o Robertinho no Flamengo, Júnior? Peguei o Roberto, jogamos juntos, Campeonato Brasileiro de 83. Robertinho, inclusive, no jogo final contra o Santos, fez o cruzamento que o Adílio fez o terceiro gol do Flamengo de cabeça. Melhor ele do lado do que contra, viu? Porque era correu atrás dele, né? Mas não era só isso. O pior, Luiz, é que o Roberto tinha uma condição física muito grande. Então, o que acontece? Ele, além de ter que correr atrás dele, ele também corria para marcar, né? E era uma dificuldade muito grande jogar contra ele. O Rui ganha para o Cruzeiro. Ele ergueu demais o pé. Jogo perigoso. Veja a jogada do Rui com o Marquinhos.
Tá jogando o Fluminense com César. 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Brasileirão 2002 para você. Magno. O Fluminense vai bem até aí. Aí falta o passe. Marcão errou o passe. Está jogando o Luizão. Fábio Júnior. Tentou passar no meio de 2. Zé Carlos ganha, briga. A sobra de Fábio Júnior. Zé Carlos dá uma trombada. Derrubado o Fábio Júnior. Falta dupla ali. Fabinho e Zé Carlos. Temos quase 23 minutos no primeiro tempo. Aí o seu Edevair. Seu Edevair. Mônica, a ex-mulher, família do Romário, acompanhando a estreia de Romário com a camisa 11 do Fluminense. Flávio. Beto. Flávio fica procurando a bola. Houve a falta a favor do Fluminense. Atlético Mineiro 0, Corinthians 1 em Belo Horizonte. Ele deu a vantagem, Luiz, mas depois... Nessa primeira ele deu a falta. Fernando Diniz. Romário se posiciona dentro da área. Fernando vê, faz o toque. Magno Alves. Flávio. Sai o cruzamento para a área. A bola passa pelo Romário. Fernando, Romário. Vander tirando para o Cruzeiro. Flávio com a sobra. E mais uma falta a favor do Fluminense. Acorda a torcida do Fluminense, que comparece em grande número, mas está calada. 24 minutos no primeiro tempo, 0 a 0, Fluminense e Cruzeiro, falta. Fabinho vem para não perder a viagem, amarelo para ele. Não perde a média também. Primeiro cartão no jogo para o Fabinho. Pois, alguns jogadores que deixaram o Fluminense, né, depois do torneio Rio-São Paulo, do rápido campeonato estadual: Caio, Roger, Jorginho, Paulo César e o Bismarck. César, Marquinhos, Fernando. Falta do Rui no Fernando Diniz. Marquinhos. Mais uma falta a favor do Fluminense. Marco Aurélio fica em pé. Você vê o Marco Aurélio embaixo no vídeo. Ele não sai dali orientando o time do Cruzeiro o tempo todo. Marco Aurélio foi jogador do Fluminense. Disputou o Campeonato Brasileiro de 71, primeiro com a camisa do Fluminense. Fabinho recebeu o cartão que você confirma. Fernando Diniz. Está jogando o Cruzeiro. Vander. Joãozinho, bom toque. Falta por trás. Derrubado o Jussi pelo Marcão. Temos quase 26 no primeiro tempo, 0 a 0. E até agora o Jefferson não fez nenhuma defesa. O Fluminense está com uma dificuldade, Luiz, porque o Beto e o Fernando Diniz estão muito atrás. Eles não conseguem, né, uma dinâmica de jogo melhor para poder essa bola, pelo menos para eles encostarem no Romário e no Magno Alves. Então os dois voltando muito aqui atrás para armar o jogo, é o que acontece. Fica um espaço muito grande. O Cruzeiro se defende sempre com 5, 6 jogadores. Quer dizer, eles ficam isolados, essa bola não chega, o passe não sai certo. Vander. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio Weekend. A emoção espera por você. Marco Aurélio foi treinador da Ponte Preta, do Palmeiras e do Cruzeiro.
Marquinhos. Magno Alves. Tentando explorar a sua velocidade, fazendo o cruzamento para o Romário. A sobra de Fabinho. Esse é Flávio, revelado pelo Fluminense. Ajeitou, puxou para o meio. Marquinhos. Mais uma falta a favor do Fluminense, derrubado Marquinhos. Domina Fernando Diniz. 27 minutos no primeiro tempo, 0 Fluminense, 0 Cruzeiro. Marquinhos. Caprichou no cruzamento no segundo pau. A sobra na entrada da área de Marcão. Ele faz o toque para o Flávio. Marcão faz a ultrapassagem. A bola chega na direita. Magno Alves. Ainda Magno. Prendeu. Fez o cruzamento. Romário não conseguiu a cabeçada. Sobra de Marcão. O Fluminense pressiona. Marquinhos. Marquinhos é um jogador que chuta de fora da área. Marcão com a sobra. Entrada do Joãozinho. Marcão não gostou nada da entrada do Joãozinho. Vermelho. Expulso Joãozinho. O Cruzeiro fica com 1 a menos. Joãozinho expulso, Júnior. Pode ser que agora o Fluminense tenha um pouco mais de facilidade, né? O Joãozinho deu uma entrada daquela que o Cerdeira chama de imprudente, né? Desnecessária também, né? Tá aí, ó. Jogada que não tinha nenhuma. Foi de lado, né? No carrinho. Expulso o Joãozinho por essa entrada que você está revendo. Tem que ver se o Joãozinho vai falar. Não, não vai. Vamos ver então o Marco Aurélio. Você viu que ele deu o carrinho na bola? Porra, foi desleal. Será? Expulso aos 28 minutos, Joãozinho. Cruzeiro com 1 a menos. Flávio. Beto. Flávio. Romário. A bola chega no Marquinhos. Fernando Diniz abre na esquerda. Temos 29, primeiro tempo, sai o cruzamento. Magno! Gol! É do Fluminense! 100º gol de Magno Alves com a camisa tricolor. Magno Alves cabeceando bem para baixo. 1 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Magno Alves. Júnior. Aproveitou muito bem. O cruzamento do Marquinhos foi excelente, Luiz. Está aí, ó. E ele veio por trás da defesa, antecipando o Leandro, sem chance nenhuma. O cruzamento é que foi excelente. Bobeou ali a marcação, né? O Magno, né? Ele fez seu 100º gol, né? 100º gol com a camisa do Fluminense. E entrando ali entre o Cris e o Leandro, como o Van Dijk já tinha feito. O quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Esse é um posicionamento, Luiz, que às vezes é difícil para os próprios defensores para eles marcarem, né? E ainda mais quando o cruzamento ele é bem feito. O Fluminense aproveitou não só a expulsão do Joãozinho, né? E conseguiu essa vantagem que vai lhe dar um pouco mais de tranquilidade. O jogo estava muito igual, muito equilibrado, até sem nenhuma ação assim tão importante para nenhum lado, né? O Fluminense aproveitou a primeira oportunidade que teve. Bruno Veloz. O cruzamento, Bruno, que a gente está vendo aqui, que foi o detalhe na hora do gol. Vai lá. E o jogo está esquentando, principalmente com o número 2 do Cruzeiro, o Rui, e o Fabinho, 5 do Fluminense, estão se estranhando a todo instante. Rui cobrando a falta para o Cruzeiro. Bola no segundo pau. A cabeçada do Cris. Tiro de meta para Murilo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti AFT. Flexível com seu pé.
para o Fluminense, gol de Magno Alves de cabeça, 0 para o Cruzeiro. Lembrando que Joãozinho foi expulso aos 28 do primeiro tempo. Bola para Marquinhos. Romário. Fabinho. Marcão. Vai para César. O Atlético Mineiro empata. 1 para o Atlético, 1 para o Corinthians em Belo Horizonte. Flávio. Beto. Boa bola na direita. Magno levantou a cabeça, fez o cruzamento. Olha o gol! É do Fluminense! Fernando Diniz! O Fluminense faz 2-0 no cruzamento rasteiro de Magno Alves. Fernando Diniz pegou de primeira, por baixo. 2 Fluminense, 0 Cruzeiro. Júnior. Aí, tinham 3 do Fluminense contra 2 do Cruzeiro. O Fernando pelo meio aproveitou com oportunismo. O Magno meteu bem essa bola, Luiz. A bola não era tão fácil assim, porque tinha pouco espaço ali. E ele colocou ela milimétrica ali. O Fernando não teve nem dificuldade, né? Veio de chapa, tirando o Jefferson completamente. Ficou ruim para o Cruzeiro, com um jogador a menos, 2-0. O jogo estava igual. O Cruzeiro, inclusive, pelo fato de ter uma equipe que se conhece há bastante tempo, atacava até com mais facilidade o Fluminense. O Fluminense tinha uma dificuldade para chegar até o gol do Jefferson. Bruno Voloz. Foi o 4º gol do Fernando Diniz no ano de 2012. Todo gol que o Fluminense faz, enfim, no primeiro do Magno, no segundo do Fernando. Romário comemorando muito, mas está com vontade de fazer o dele, Luiz. A gente sente isso. Com toda certeza. E ainda a respeito do Cruzeiro, Júnior, o Jefferson continua sem fazer nenhuma defesa no jogo. As 2 bolas que foram entraram. Mas a gente viu, Luiz, o Fluminense tinha uma jogada que era o cruzamento, né? Que foi quando conseguiu alguma coisinha ali, mas sem finalizar com perigo, né? E depois teve 2 cruzamentos, né? Primeiro do Marquinhos e agora do Magno, com a chegada do Diniz ali por trás. Flávio. 2 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Magno Alves. Tentava o Beto, Cris. Beto acredita no lance, briga, sai jogando. Augusto Recife. Gira bonito, gira bem para o Cruzeiro. 2-0 Fluminense. Primeira rodada do Brasileirão 2002. Atlético Mineiro 1, Corinthians também 1. O Beto tomou um cartão amarelo porque ele deu uma banda no Cris ali na jogada anterior, né? E o Weber pegou, deixou a jogada seguir e deu um cartão amarelo pro Beto agora. Bola é do Cruzeiro. Rui. 35 minutos no primeiro tempo. Fábio Júnior. Sempre lembrando que Joãozinho do Cruzeiro foi expulso aos 28 do primeiro tempo. Um detalhe, Luiz, em relação a uma expulsão é o seguinte: você quando perde um jogador, né, em um campo normal já é difícil. No Maracanã, então, Luiz, é complicadíssimo, porque é muito grande. Se a equipe adversária começar a jogar pelas laterais virando o jogo, aí você não chega, não tem como você fazer essa marcação. E o Cruzeiro tendo que sair para o jogo, se o Fluminense jogar pelos flancos, vai ter oportunidade de chegar à finalização pelo meio, né? Se jogar pelo meio, facilita a marcação do Cruzeiro. Mas se jogar pelos flancos, vai ter a chance, inclusive, de chegar para finalizar por esse setor. Augusto Recife tocando boa bola para o Rui. Condição legal. Ele tem a marcação do Marquinhos. Rui na linha de fundo. Marquinhos briga. A sobra é de Rui, a sobra é do Cruzeiro. 2 Fluminense, 0 Cruzeiro. Vander. Rui com a sobra. Marquinhos chega para cometer a falta. Só que o Marcão saiu com a bola dominada. O Rui ficou sentindo. Esse é Fabinho. Marquinhos. O último toque do Marcão, a bola é do Cruzeiro. Jussier. Tenta passar no meio de 3, perde para o Fernando Diniz. Houve a falta. Falta no Jussier. Augusto Recife já cobrou. Vander, Fábio Júnior espera o cruzamento. Bola muito forte para o Fábio Júnior. Ele veio para o primeiro pau, o cruzamento foi além
no segundo pau. Cartão amarelo para Beto, você confirma. 2-0 Fluminense aqui no Maracanã. Primeira rodada do Brasileirão 2002. Marquinhos. Vai para Romário. Falta nele. Você está revendo a falta do Rui. Primeiro tempo. O Fluminense vai vencendo o Cruzeiro por 2-0. Beto. Fernando. Pediu uma falta, o Weber mandou seguir. Wendel. Cruzeiro que perdeu o Marco Aurélio. Marco Aurélio ainda está treinando o time, mas não definiu ainda o seu novo treinador. Teve como treinador que mais vezes dirigiu o time do Cruzeiro em campeonatos brasileiros, Hilton Chaves. Foram 133 jogos. Esse é Rui. Vai para o perigoso Jussier. Ele vem com a bola dominada pela direita. Caiu. A bola sai, último toque do Marquinhos, escanteio para o Cruzeiro, que tem dois excelentes cabeceadores, Cris e Luizão. Cris tem uma impulsão incrível. Parado, ele sai 71 centímetros do chão. Chegamos a 39 no primeiro tempo. Escanteio para o Cruzeiro, bola na entrada da pequena área, subiu o Luizão. Cris insiste, cabeceia, tirando o Flávio. Esse é Fernando Diniz. E o Cris ficou caído de novo. Vem o Fluminense no contra-ataque. Ótima bola do Fernando para o Beto. Romário pede na esquerda. Beto prendeu, arranca com a bola dominada, toca para o baixinho, impedimento. Impedimento, não vale a conclusão. O Fluminense já fez 2, mas o torcedor está esperando um gol dele. E olha, o impedimento do Romário, acho que não houve. Porque o Augusto Recife estava, a gente vê pela linha do gramado. Né? O Fernando, no Magno que estava adiantado, é verdade. 36 anos. O Romário estreando pelo Fluminense e o Cris está com problema desde aquela trombada no Fabinho, desde a cabeçada do Fabinho. Bruno? Deixa eu aqui conversar com o Robertinho. Praticamente seu time faz um jogo que lhe agrada, Robertinho? Sim, bem coeso e vamos continuar não nos descuidando. Esse é um fator preponderante, não podemos entrar na afobação, nem no setor, nem na parte emocional, deixarmos estragar aquela consistência do meio-campo para o contra-ataque. Isso é muito importante. As jogadas pelos flancos que eles estão insistindo, não existe problema, não podemos abrir pelo meio. Vai sair o Cris, hein, gente? Desde a primeira trombada, quando ele cabeceou a nuca ali do Fabinho, ele já se machucou. Se viu no jogo, mas agora não dá mais para ele, não. Marcelo Batatais. Ei, caralho! Magno Alves. Beto. Achou bem o Fernando Diniz. Magno pediu, recebeu. Dentro da grande área, Magno faz o levantamento para o Romário. Ele toca de cabeça, buscando o Beto. Beto fez o toque para o Romário. 41 minutos no primeiro tempo, 2-0 Fluminense. Gols de Magno Alves e Fernando Diniz. Marquinhos. Fernando Diniz. O Cruzeiro tem um a menos. Joãozinho foi expulso aos 28. Fernando na jogada de linha de fundo. Pênalti. Pênalti marcado. Derrubado Fernando Diniz. Pênalti marcado. Os jogadores do Cruzeiro cercam Éber Roberto Lopes. Cartão amarelo me pareceu para o Fábio Júnior. O Luizão diz que foi fora. Nitidamente o Luizão chegou e falou, foi fora. Vamos ver se foi fora ou se foi dentro da grande área. Foi fora, hein? da área. Foi fora. Foi fora da área.
Foi fora da grande área. Então o Luizão tem razão. Tá aí, ó. Fora da grande área. A falta houve, Júnior? Ele segurou o braço, né? A gente vê ali, ó, o Wander segurando, empurrando o braço do Fernando, mas foi fora da área. Romário na cobrança. Erra o juiz Heber Roberto Lopes. O Fluminense pode fazer 3-0 em 3 finalizações no primeiro tempo. Percentual, né, Luiz? 100%, né? Mais um amarelo, agora me pareceu para o Rui. Pênalti a favor do Fluminense, Romário contra Jefferson. O Cruzeiro tem que tomar cuidado. Se os jogadores continuarem descontrolados assim, o Cruzeiro pode ficar com menos jogadores ainda. E aí pode tomar uma goleada histórica hoje aqui no Maracanã. E tem mais uma coisa, não adianta ficar em cima do juiz mais, já reclamou. Ele não vai voltar atrás, ele já deu pênalti. Romário na cobrança. Ajeita a bola com todo carinho. O baixinho pode fazer o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Romário contra Jefferson. A experiência contra a juventude. 2 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Romário podendo levantar a torcida aqui no Maracanã. Autoriza o juiz. Romário bateu o pênalti. Gol! Batendo o pênalti. Romário faz 3 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Bateu no canto, Jefferson saltou e quase pegou. Fluminense 3, Cruzeiro 0. O Romário Júnior. O Fluminense com esse resultado já define a partida. É muito difícil uma virada do Cruzeiro com um jogador a menos. Romário vem, abraça Robertinho. Bruno Voloche acompanhou de perto. E aí, Bruno? Só um abraço mesmo. Eu pensei que o Robertinho fosse dizer alguma coisa para ele, mas não. Festa da torcida do Fluminense com o primeiro gol de Romário. 3 Fluminense, 0 Cruzeiro. A expulsão do Joãozinho desestruturou completamente, talvez até emocionalmente, o time do Cruzeiro, não, Júnior? Até porque o Fluminense, na primeira jogada depois da expulsão do João, fez o gol, né, Luiz? Fernando Diniz, falta do Luizão. Fernando tem esse drible curtinho que é muito difícil, né? Ele faz... O cartão para o Luizão, já tinha saído o cartão para o Rui, o Marco Aurélio está preocupado na beira do gramado. Se eu não me engano, saiu um para o Rui, saiu um para o Fábio Júnior e agora um para o Luizão. O Luizão foi o último. Você confirmou o cartão amarelo para Luizão. E o Marco está fazendo um sinal irônico para o árbitro, aplaudindo ele. Marquinhos na cobrança. Passamos dos 45 do primeiro tempo. 3 Fluminense, 0 Cruzeiro aqui no Maracanã. Marquinhos batendo a falta, saiu o cruzamento para a área. A sobra é de Beto na entrada da área. Mais uma sobra, agora com o Fabinho, bateu para o gol. Tiro de meta para Jefferson. E o Marco Aurélio não para de reclamar com o Bratis. Está reclamando da arbitragem o tempo inteiro, o técnico do Cruzeiro. O Fluminense adianta seus jogadores. Não, porque o Toninho Oliveira, preparador físico, o Heber deve ter mandado ele tirá-lo do banco, porque agora o quarto árbitro está lá no banco pedindo para que ele saia. 46 no primeiro tempo. Daqui a pouco você vai ficar de olho no craque, de olho em Romário, já já. Marquinhos tocou na frente. Luizão. Wendel. Jussier. São os instantes finais do primeiro tempo. Fábio Júnior. 3 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro aqui no Maracanã. Rui. Bom toque para o Fábio Júnior. É perigoso o ataque do Cruzeiro pela direita. Fábio Júnior dentro da grande área. Tentou o drible. Carou a marcação ainda Fábio Júnior. Ele usa muito bem o corpo. Corte foi do Zé Carlos. O Luiz chega a ser até curioso, mas todos os cinegrafistas, fotógrafos, os repórteres vêm caminhando aqui para o lado direito, né, perto de onde o Romário vai sair aqui no túnel do Fluminense.
Vai ser uma outra guerra agora. 47 primeiro tempo, 3-0 Fluminense. Acaba o primeiro tempo. Todo mundo corre em cima de Romário. E o Bruno está na pole position. Vamos lá. Vamos aqui ouvir o Romário, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Como eu falei para vocês durante a semana, né, o meu objetivo aqui é fazer gol. E gol que ajude o Fluminense a conquistar vitórias e, consequentemente, coisas importantes. O Fluminense fez um excelente primeiro tempo. A gente, inclusive, foi beneficiado com a expulsão do jogador do Cruzeiro. E se a gente continuar jogando com a mesma seriedade, a gente pode até ter a oportunidade de fazer mais gols. Romário, a festa está quase completa, né? O seu gol e o gol também do Magno, no 100º. Perfeita. Eu estou bastante feliz. Primeiro, até por enquanto, por esse primeiro tempo. E parabéns ao Magno aí pelo seu 100º gol. É uma honra estar podendo estar comemorando ao lado dele aí. Luiz. E aí, Júnior? Uma honra comemorar ao lado de Magno Alves. Machinho humilde, né? Jogando, tá certo. Também é uma marca que a gente considerável para o Magno, né? A gente não pode deixar passar em branco também, Luiz. Mas falou que o Fluminense fez um excelente primeiro tempo. Eu vou dizer que o Fluminense fez um excelente placar. Né? O comportamento do time ainda tem muita coisa ainda para acontecer. E ele mesmo reconheceu que o time Fluminense foi beneficiado com a expulsão do Luiz. Bruno. Só rapidinho aqui ouvir o Magno. Vamos para mais. Magno, qual foi a emoção de ter feito o 100º gol com a camisa do tricolor? Uma felicidade muito grande. Um dia especial, dia dos pais, meu pai que está me assistindo. E para toda essa torcida tricolor, todos os pais que estão aqui presentes, eu acho que está de bom tamanho, mas tem mais aí no segundo tempo. A festa está completa ou quase completa? Quase completa, tem mais 45 ainda. Fim de primeiro tempo, Magno Alves fez esse bonito gol de cabeça, 3 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco tem de olho no craque, de olho em Romário, mas agora você fica com a nossa pergunta. Quem ele é? Não, Luiz, vamos aqui conversar com o técnico Marco Aurélio do Cruzeiro, enquanto o time não volta no Fluminense. Vamos aqui conversar com o técnico Marco Aurélio do Cruzeiro, enquanto o time não volta no Fluminense. Deixa eu perguntar aqui para o Marco, enfim, de que forma você vai tentar armar o seu time no segundo tempo e se dá para se acreditar numa reação? Primeira coisa que nós conversamos é ter calma, tranquilidade, para não dar motivo para ele. Igual ele já falou que vai dar vermelho direto, você não pode dar mais chance para que ele nos prejudique mais, que já prejudicou. Calma para jogar, armar direitinho, não tomar gol, ter tranquilidade para continuar o jogo. Júnior, torcedor do Cruzeiro, a comissão técnica, enfim, o Cruzeiro tem toda a razão de reclamar o lance do pênalti. E o lance da expulsão? Não, de expulsão, ele deu um carrinho por trás, né? Pode ser até que não tenha acertado o Marcão, pode ser que ele tenha avisado a bola, só que ele deu um carrinho, como o Cerdeira fala, né? Imprudente, né? Por trás, quer dizer, sem chance de defesa do adversário. E o árbitro estava perto. Muitas vezes a gente vê jogadas até mais agressivas, né, do que a que o Joãozinho fez, e não são punidas, mas o árbitro estava perto. O problema todo, Luiz, é que as regras do futebol, muitas são interpretativas. Então a forma como o árbitro interpretou foi para a expulsão. E na verdade a influência da saída do Joãozinho foi muito grande no resultado, porque logo depois o Fluminense fez o primeiro gol. O Cruzeiro tem um a menos desde os 28 do primeiro tempo, quando o Joãozinho foi expulso. O Fluminense vence por 3-0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2002. Quase tudo pronto para o início do segundo tempo. Bom, já que está quase, temos um tempinho aqui para o Robertinho, Luiz. Claro. Vamos aqui então ouvir o técnico do Fluminense. A atenção tem que ser redobrada para que a gente continue a dar a tranquilidade para os atacantes e laterais, com a consistência que nós estamos adquirindo a cada partida, com 2 em cima de 1 nas laterais, até 3 numericamente superiores. Usarmos a cabeça agora. Bertinho, administrar ou ampliar? Não, aplicarmos aquilo que entramos para realizar o nosso objetivo, ou seja, consistência no meio do campo, principalmente na entrada da área, para darmos dessa forma a tranquilidade necessária para o nosso atacante, meias e laterais. Vamos para o segundo tempo de Fluminense e Cruzeiro. Começam as emoções do segundo tempo. Wendel, saída do Cruzeiro. Rui
São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Maracanã. 3 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Luizão. Marcelo Batatais. Augusto Recife. Vem o Cruzeiro com o Jussier. Ele domina, encara a marcação de 4 jogadores do Fluminense. Zé Carlos. Fernando. Derrubado Fernando Diniz. O Fluminense que faz uma partida bem regular é o lateral esquerdo Marquinhos, né? Não só na parte defensiva, mas foi o autor do cruzamento que deu a possibilidade do Magno fazer o primeiro gol. Marquinhos joga um futebol bem simples, muito eficiente. Beto. Fabinho. Até o Marquinhos com a bola dominada. Fernando Diniz. Ele tem espaço, vem para cima da marcação, tenta o primeiro drible. Tem que virar o jogo, tá vendo, Luiz? Tem o Flávio soltinho na direita aqui. Se fizer o jogo, né, de toques e virando o jogo, fazendo as laterais funcionarem, vai ficar mais fácil para o Fluminense o jogo. Se tentar a jogada individual ou então as jogadas pelo meio, facilita a marcação do Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar com o homem mesmo. O juiz manda voltar a cobrança. 1 minuto no segundo tempo. 3 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Beto batendo a falta. Marquinhos também está na bola. Zé Carlos e Flávio vão tentar a cabeçada. César também fica na grande área. Beto fazendo o cruzamento. Bola fechada. Jefferson sai bem do gol. Reposição para o Fábio Júnior. A marcação do Marcão. Tá vendo? Isso que o Robertinho queria é dobrar a marcação quando os jogadores estiverem pela lateral, porque ele fica sem muita chance de poder fazer a jogada. Magno fez a deixada para o Fernando Diniz. A bola chega no Beto, bateu prensado. É do Fluminense. Beto. Quarto gol do Fluminense. Os 2 estreantes marcam. Romário fez o terceiro. Beto agora faz o quarto. Numa blitz do Marcão e do Flávio em cima do Fábio Júnior. Beto bateu no canto. Fluminense 4, Cruzeiro 0. Júnior. Começou justamente naquela jogada que o Robertinho tinha falado, né, Luiz? E nas laterais, dobrar a marcação para não dar liberdade ao jogador sair, porque ele só tem um lado para poder fazer a jogada. E foi justamente no desarme do Marcão e a sequência da jogada. O Beto pegou bem na bola, mas conseguiu acertar o gol. Bruno Valois. Como você bem disse, cruzou o Luiz na hora do gol. Agora a festa está completa com o primeiro gol do Beto com a camisa do Fluminense. O Marco Aurélio está desolado ali do lado do Cruzeiro. Beto errou o lançamento para o Marquinhos. Não era a despedida, ou pelo menos quase a despedida que ele esperava. Isso eu posso garantir a você. A verdade é que ninguém, né, Bruno, esperava. Quer dizer, um resultado assim não é fácil. 4 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. O Fluminense tem uma média de gols no ano, tinha até essa partida de 1,7, já fez 4 hoje. Estamos apenas no início do segundo tempo, 4 minutos e a torcida festeja. Maracanã recebendo um excelente público. Flávio. Beto. De novo Flávio. Fabinho. Fernando Diniz. Marquinhos fez a ultrapassagem. Fernando fez o toque para o Marquinhos dentro da grande área. Ajeitou, tocou no meio. A bola chega no Flávio, bateu para o gol. Tiro de meta para Jefferson. De novo a jogada para você. Do gol do Beto. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Brasileirão 2002, sempre com transmissões especiais.
Leandro. César ganha. Marco Aurélio pediu uma falta. Pareceu falta do César. Beto adianta. Marcelo Batatais. E agora o Marco Aurélio pede um cartão vermelho para o Beto. Sai o amarelo. Mas ele já tem, né? Recebeu um amarelo no primeiro tempo, tá certo. Tá Vermelho. fora. Expulso o Beto. Recebeu um amarelo aos 34 do primeiro tempo. Beto é expulso. Mas sai aplaudido pela torcida do Fluminense. Vamos aqui ouvir. E já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo. Saiu conformado, Luiz. Foi sem dúvida um lance para pelo menos um cartão amarelo. Ele já tinha um. Agora os dois times com 10 em campo. Wendel. Houve o desvio. A verdade é que o Beto bobeou, né? Não tinha necessidade. A bola já estava com o adversário, né? Ainda mais ele, um jogador experiente. Tá vendo? A bola já estava com o adversário. O Marcelo Batatais. Foi atrasado na jogada. 6 minutos no segundo tempo. 4 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Wendel batendo o escanteio. Bola no segundo pau. E o tiro de meta apenas para Murilo. Não, houve o desvio. Mais um escanteio para o Cruzeiro. Luiz, o Robertinho tem como opções no banco o Ian e o Carlos Alberto, que é um jogador mais de marcação. Não acredito que ele deva fazer modificações, Bruno, porque, quer dizer, com um atacante a menos no Cruzeiro, fica mais ou menos igual ali na briga pelo meio. Romário tocou de cabeça. Vander com a sobra. Marcão ganhando para o Fluminense. Flávio. Fernando Diniz. Ele domina pelo meio, cai. E a falta foi marcada em cima de Fernando Diniz. Em Porto Alegre, Felipe Melo fez o segundo gol do Flamengo. 1 para o Internacional, 2 para o Flamengo no Beira-Rio. Romário. Com exceção do Botafogo, por enquanto todos os cariocas vencendo na abertura. Flávio. Fabinho. Bola chega no Marquinhos. Fernando Diniz. De novo Marquinhos. Fernando Diniz. Os dois times com 10 jogadores em campo. Jussier. Tem a marcação do Flávio. E a falta marcada. Não é nada, né? Compensou alguma coisa que deve estar na consciência dele. Olha só, no detalhe. Não é nada. O Marcão chegou na bola. Nada. 4 Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Primeira rodada do Brasileirão 2002. Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. Bonita jogada do Magno Alves, do jeito que ele gosta. Marcelo Batatais. Boa recuperação. Leandro. Leandro foi revelado pelo América do Rio de Janeiro. Do América foi para o Vitória da Bahia. Wendel. Vander. Esse é Jussier. Vander. Chamando o Rui pela direita. A ultrapassagem. E a falta marcada fora da área. Marco Aurélio queria pênalti. Foi derrubado o Rui. Fora da área. Falta muito perigosa. Aí está Marco Aurélio. Orientando o Vander. Olha só a tabela. O Rui sofre a falta. Olha. Mais perto da grande área do que o lance do pênalti marcado a favor do Fluminense. Marcada a falta a favor do Cruzeiro. 4 Fluminense, 0 Cruzeiro. Wendel na cobrança, houve o desvio. Bruno Baloch. Marco Aurélio conversando com Alessandro, ex-jogador do Fluminense. Ele saiu do Fluminense para o Cruzeiro numa troca com o Viveiros. Mas o passe dele era do Porto de Portugal. Aí saiu do Cruzeiro, voltou para o Porto. Saiu do Porto, veio de novo para o Cruzeiro.
Escanteio. Zé Carlos corre atrás da bola. A sobra é do Cruzeiro. De novo o Wendel. Capricha no cruzamento mais uma vez. Tirando o Zé Carlos para o Fluminense. Magno. Bom toque para o Fernando Diniz. Marquinhos dispara pela esquerda. Magno também. Romário pediu na direita e recebeu. Fez o toque no meio para o Fabinho. Fernando Diniz. O Fluminense recomeça com o César. Fernando. Marquinhos com muito espaço. Chega agora a marcação do Rui. Ele volta o lance para Fernando Diniz. Romário se apresenta para a tabela. Fernando prende. Toca para o Flávio na direita. Toque de mão do Flávio. Para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Brasileirão 2002. Esse é Fabinho. Romário fazendo o lançamento para o Fernando Diniz. Marquinhos no meio. Ele se livra da marcação, ainda Marquinhos. Faz o toque lateral. Augusto Recife tira para o Cruzeiro. Mata com categoria Jussier. Zé Carlos. Bola recuada para César. Temos quase 12 no segundo tempo. Ei! Vamos encostar mais, porra! Fernando Diniz, Marco Aurélio pedindo para o time encostar mais, Júnior. É porque agora tá igual, né, Luiz? Agora são 10. Agora não tem desvantagem, né? É lógico que você perdendo de 4-0, você fazer marcação sob pressão é complicado, viu? Magno. Romário, passe curto do Magno para o Romário. Leandro. César recuando para Murilo, bola curta. E o escanteio. A torcida do Fluminense tem um trauma dessa bola recuada para o Murilo desde a Copa do Brasil. Quando no jogo com o Brasiliense ele deu uma furada histórica. O Marco Aurélio mostra até coragem agora, tira um jogador teoricamente, né, mais de defesa, no caso Augusto Recife, e coloca o Alessandro. Ele vai posicionar o Wander na cabeça de área, Bruno, e liberar um pouco mais o Alessandro, né? Quer dizer, não tem mais nada a perder, essa que é a verdade. Então vai tentar pelo menos tirar essa desvantagem. Tiro de meta para o Fluminense, não, mais um escanteio. A torcida reclama, escanteio para o Cruzeiro. 4 Fluminense, 0 Cruzeiro. Aí está Alessandro. Foi revelado pelo Novo Horizontino de São Paulo. Leandro no cruzamento. Terceiro escanteio seguido. Corte estranho do Zé Carlos para trás. Luiz, o Robertinho, depois eu completo. Leandro batendo o escanteio. A sobra do Cruzeiro. Wander. Tome cruzamento para a área. O desvio. E o escanteio, Bruno Valache. O Rony passou aqui pelo Robertinho, foi para o aquecimento junto com os outros jogadores reservas, mas o Robertinho disse que o Romário não pediu para sair, mas o Rony vai entrar daqui a pouco. Se confirmou a entrada do Alessandro no lugar do Augusto Recife. Wendel. De novo Leandro. Sai o cruzamento para a entrada da área. O Beto era outro que disse que dificilmente aguentaria os 90 minutos e não aguentou, Luiz. Olha o Luizão, virou atacante, sai o cruzamento por baixo. A pressão agora do Cruzeiro. Mas os dois zagueiros viraram atacantes. Fica o Rui sozinho aqui com 2. Agora o Leandro vai marcar o Romário. Os dois atacantes do Fluminense, Magno e Romário, ficam no mano a mano. Guarani 1, Atlético Paranaense também 1. Olha só, Romário. O contra-ataque do Fluminense pode ser perigosíssimo. Marquinhos, condição legal. Olha, esse é um lance difícil, hein? Esse é um lance para a gente ver de novo com muita atenção. Na hora do lançamento do Marquinhos, não sei se o Magno estava adiantado.
Erro de passe agora. Jussier errou um passe de 3 metros. Igual o Fabinho, há 5 minutos atrás, que errou um pro Romário de 2 metros. 15 minutos no segundo tempo. Olha só, na hora do lançamento a gente não consegue ver o Magno Alves. É, porque a câmera estava em cima. Na verdade, a gente não vê o Magno. Brasileirão 2002 aqui no Premier Esportes. Você, no Rio de Janeiro, na sua casa, vendo a estreia de Romário no Fluminense. E o Fluminense vai goleando o Cruzeiro por 4-0. Vander. Leandro. Alessandro. Domina 2 vezes no peito. Grande categoria. E o toque, impedimento de Fábio Júnior. Passamos dos 16 no segundo tempo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Conta única Interligue 23, DDI e DDD na mesma conta das ligações locais. O impedimento foi bem marcado, estava adiantado o Fábio Júnior. Guarani faz 2-1 no Atlético Paranaense, em Campinas. Fernando Diniz. Daí para Romário. Flávio. Passou na boa pelo Leandro. Linda jogada do Flávio. Bateu para o meio. Ela cruzou na frente do Romário. Linda jogada do Flávio. Jussier para o Cruzeiro. Fábio Júnior pede no meio. Jussier acabou prendendo. Tentou o drible. Consegue boa bola para o Leandro. Alessandro espera o cruzamento. Bola forte demais para o Alessandro. Mas ela chega no Rui. Cruzeiro busca o primeiro gol aqui no Maracanã. Rui dentro da grande área. Chute cruzado torto. Tiro de meta para Murilo. Luiz, os próximos jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, o time joga fora de casa em São Caetano contra o São Caetano, um adversário que o Fluminense normalmente não tem um retrospecto positivo, e volta a jogar no Maracanã no outro sábado contra o Grêmio. Magno toca de cabeça. Quase 18 minutos no segundo tempo. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você no conforto da sua casa no Premier Esportes. Entre em contato com a sua operadora. Alessandro. Fábio Júnior livre na entrada da área. Passou bem. Fábio Júnior ajeitou, bateu. Quase gol do Cruzeiro. Fábio Júnior ficou livre na frente do gol do Murilo. E houve o desvio, escanteio. A bola tocou na perna do César. Se não toca no César, fatalmente iria... Fábio Júnior na tabela com o Jussier. Vem o Cruzeiro, Vinha. Agora o jogo fica igual, né, Luiz? O Cruzeiro se solta um pouco mais, está com a equipe até desequilibrada ofensivamente, né? Que tem Jussier, Fábio Júnior e Alessandro na frente. Joãozinho foi expulso aos 28 do primeiro tempo. O Beto aos 5 do segundo. Nesse intervalo, o Fluminense fez 4 gols. Deixa pular. Aê. Luizão. Esse é Marcelo Batatais. Marcelo Batatais começou no Guarani de Campinas. Alessandro. Puxa para o meio, faz o toque, erra o passe. É impressionante esse trabalho de marcação do Marcão. Incansável mesmo. Romário. Romário fez o terceiro do Fluminense. Fluminense 4, Cruzeiro 0. Flávio. Marcão. Fabinho. Vai para Zé Carlos. Marquinhos. Bom
toque para o Fernando Diniz. Marcelo Batatais saiu na marcação. Fernando dá as costas para a marcação do jogador do Cruzeiro. O Fluminense trabalha a jogada lentamente, com calma, na tabela. Marcão ajeitou, bateu. Luizão antes de Romário. Está jogando o Cruzeiro com o Luizão. Ele adianta demais. Bola chega no Leandro. Marcão chutou um toco ali, hein, Luiz? Ficou sentindo. Vander. Impressionante. A bola quicou na hora dele, tá vendo? Olha, chutou meio toco ali. Isso que ele ficou sentindo. A bola quicou na hora do Vander dar o passe. Tá sentindo o Marcão. Tá fazendo até um alongamento agora, mas já preocupa o médico do Fluminense e também o técnico Robertinho, que pelo jeito não tá vendo muita necessidade dele ficar em campo, ainda mais com 4 a 0, Luiz. 21 minutos no segundo tempo. Marcão. Flávio. Marquinhos. Fernando Diniz. Fabinho levanta a cabeça, erra o passe. Mais um passe errado para a conta do Fabinho. Alessandro. O Jussier soltinho à esquerda. Marcelo Batatais. Alessandro. Daqui a pouco o Carlos Alberto no Fluminense. Apenas 17 anos. Uma revelação do Fluminense. Leandro. Toque para o Fábio Júnior. E a boa cobertura do César. Quatro Fluminense, 0 Cruzeiro. Os dois times com 10 em campo. Leandro. Carou a marcação do Flávio. O Flávio ganha para o Fluminense. Fernando Diniz. Ainda Fernando, caiu. Falta a favor do Fluminense. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser-Bock, a Bock que sempre vai bem, tão especial quanto você. O problema do Marcão parece ser na coxa direita. Na virilha, parece. Na adutora ali, por aquela região ali. O Marco Aurélio não para de reclamar dos jogadores. Vai sair de Maca Marcão. E a torcida reconhece o esforço do Marcão, gritando o nome dele. Olha só, o momento da contusão do Marcão. Na hora do chute, ele foi prensado ali, por isso que eu falei que ele chutou um toco, Luiz. Ele fez um movimento que talvez o músculo não estivesse, né, preparado. Vamos, Edel! Carlos Alberto. Romário pede na esquerda. Bola chega no baixinho, na entrada da área. Romário do jeito que ele gosta. Ajeitou, bateu, Romário! Essa é a jogada com a assinatura de Romário. Esse corte para o meio e o chute firme e forte. Grande defesa do Jefferson, Luiz, que estava muito perto, e a batida do Romário foi forte. Carlos Alberto é um jogador de muita habilidade. Marquinhos. De novo o garoto Carlos Alberto. Só que às vezes ele prende demais, tenta sempre o drible. Mas esse é um problema da idade, né, Luiz? A gente vê os jogadores, o próprio Diego do Santos também, essa grande revelação do Santos, né, que tem 17 anos também, tem um drible fácil. Então o drible passa a ser até uma forma de divertimento desses jogadores, né? E a busca dos treinadores é justamente encontrar o equilíbrio, né, e o momento certo de usar esse fundamento como uma arma, né, e não a toda hora, porque aí
próprio adversário e encontra a solução para não deixar que se torne uma arma. Luiz, diferente do Robertinho, o Romário acha sim que o Fluminense pode ser considerado um dos favoritos ao título, principalmente depois da contratação dele, o Romário, e do Beto. E o Romário acha que o Fluminense esse ano terá algumas coisas diferentes dos anos anteriores, quando quase chegou. No caso, referindo aí as derrotas para São Caetano e Atlético Paranaense em anos anteriores. Com um pouco mais de experiência na hora decisiva. Romário levantou a cabeça, tocou na direita para o Magno Alves, tocou mal. Magno e Luizão. Ganha Luizão. Passamos dos 25, temos quase 26 no segundo tempo. 4 Fluminense, 0 Cruzeiro. Fábio Júnior ajeitou, bateu de fora. A bola explode no Zé Carlos. Escanteio para o Cruzeiro. A bola já está em jogo, está com o Fábio Júnior. Sai o cruzamento na direção do Luizão. Marcelo Batatais. Mais um cruzamento, agora para o Fábio Júnior, forte demais. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio Weekend. A emoção espera por você. Luiz, agora um pouco de expectativa. O Robertinho pediu para que o Rony termine seu aquecimento e ele vai entrar daqui a pouco. Leandro tocando com o Alessandro. Na ponta esquerda ele volta a jogada. É perigoso o ataque do Cruzeiro. Leandro toca no meio. Boa bola. Vander ajeitou, bateu em cima do Murilo. Resta saber quem vai sair, Romário ou Magno. Você tiraria o Romário agora, Júnior? Luiz, ele não está em boa forma física, né? Está recuperando, está sem ritmo de jogo. Vai, Luiz. Vem o Cruzeiro mais uma vez com o Vander de novo na entrada da grande área. Já dentro da grande área tentou o drible. O Cruzeiro busca o seu primeiro gol aqui no Maracanã. Zé Carlos ganha para o Fluminense. Sai Magno Alves. O Rony é o número 17. Romário. Boa bola para o Carlos Alberto no mano a mano. Romário pede no meio. Vem o baixinho na velocidade. Carlos Alberto ajeita. Chutou uma bola. Prensada de longe. Sem necessidade. Poderia ter tocado até saído para a tabela. Saindo Magno Alves para a entrada de Rony. Em Porto Alegre, Liedson faz o terceiro gol do Flamengo contra o Inter. Como você ressaltou, né, Bruno? Os 3 clubes cariocas saíram na frente. Exceção Botafogo, que perdeu para o Santos. A torcida grita Magno Alves. Fez hoje o 100º gol dele com a camisa do Fluminense. Magno sai com a certeza do dever mais do que cumprido hoje. Fiz meu 100º aí, um dia especial, mais uma vez repetindo. E a vitória que é o mais importante. Aí estamos perto, ainda não acabou, mas acho que é impossível, 4 a 0 a gente perder. Os quase 29 minutos no segundo tempo. Haja pessimismo, né? 4. Humildade não faz mal a ninguém, mas 4 Fluminense, 0 Cruzeiro. Fábio Júnior, olha o Alessandro. Na linha de fundo ele prende. Ainda ele dentro da grande área, no mano a mano, Alessandro. Tiro de meta. Boa proteção do César. Aliás, a torcida do Fluminense temia muito esse miolo de zaga. César e Zé Carlos hoje eles estão bem, não, Júnior? Fazendo uma partida regular, apesar de não terem sido muito exigidos, né, Luiz? Justamente porque o Cruzeiro, esse segundo tempo até que estão tendo um pouco mais de trabalho, mas no primeiro tempo não teve nenhum problema assim. Primeira partida, quer dizer, o entrosamento está começando a aparecer. Precisa a gente ter um pouco mais de jogo para fazer uma avaliação melhor. Luizão atropelou o Rony. Como o Fluminense tinha muitos atacantes sem o Romário, com a chegada do Romário, a diretoria acabou liberando Aguinaldo, que vai jogar no futebol da Bulgária. Carlos Alberto na entrada da área. Na linha de fundo vem o Fluminense, houve o desvio do Luizão, escanteio. 30 minutos, segundo tempo de jogo aqui no Maracanã.
Flávio na cobrança do escanteio. Bola no primeiro pau, houve o desvio. Sobra do Fluminense. Fernando Diniz, chamando o Romário. Marquinhos faz a ultrapassagem pela esquerda. Romário viu. Tocou no meio com o Carlos Alberto. Marquinhos. De novo o Carlos Alberto. Fabinho, bonito. Flávio na entrada da área. Bateu por baixo. Luizão tirando. Leandro, vem o Cruzeiro. Com o Fábio Júnior pela esquerda. Ele tem o Alessandro no meio. O Leandro se apresentando também pela esquerda. 31 minutos no segundo tempo, 4-0 Fluminense. Essa é a primeira rodada do Brasileirão. Leandro. Cruzamento baixo. Carlos Alberto e o Wendel. A bola do Cruzeiro é de Wendel. Vander na tabela. Marquinhos chegou na marcação. Rui girou. Último toque do Marquinhos. Marco Aurélio daqui a pouco vai fazer a última alteração dele no time do Cruzeiro. Vai entrar no lateral direito o Maicon, que foi titular durante a Copa dos Campeões. E vai sair Vander, número 8. Com isso o Rui volta ao meio campo. Vem, Carlos Alberto! E o Fluminense agora, Luiz, deixa 3 homens daqui, 3 contra 3. No meio campo aí, na entrada do Maicon aí. Cruzamento por baixo, ruim. Romário. Sai jogando o Fluminense com muito perigo agora. Fabinho. Fabinho tirou a velocidade da jogada. Romário. Esse é Rony. Flávio. Brasileirão 2002, sempre com transmissões especiais e os comentários de Júnior. Fernando Diniz. Romário tentou o toque de letra, se atrapalhou. A sobra de Marquinhos, mas a torcida gosta. Marquinhos bateu. Tiro de meta para o Cruzeiro. Luiz, no Parque Antártica, Nenê. Palmeiras 1, Grêmio 0. Maicon entrou no lugar do Vander. Alessandro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeita em todas as posições. Em campeonatos brasileiros, o Fluminense vai chegando à sua 7ª vitória diante do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu 7 jogos. E no último jogo a vitória foi do Cruzeiro por 1-0. E até agora, Luiz, nada de renda e público, sinal de que os profissionais aqui estão tendo muito trabalho para contar, né? Mas quer saber se na hora... No início do jogo eram 49.700 e alguma coisa. Então tem que ter pelo menos 60, né? É, porque mudou bastante do início do jogo. A arquibancada está bem cheia. O último toque foi do Marquinhos. E olha só o torcedor sendo preso na laje, lá em cima. Vem o Cruzeiro, Maicon. César tirando de cabeça. De novo o Cruzeiro, a sobra mais uma vez é do Fluminense. Fernando Diniz. Vai para Flávio. Tentou o drible longo. Conseguiu, caiu. Falta a favor do Fluminense. 66.828. Aí, Bruno, você pediu 66.828 torcedores. É, mas pelo menos nesse caso até parece próximo, né, Luiz? É, verdade. É, Júnior, quase 70 mil para a estreia do Baixinho. É, eu acho que, Luiz, é de uma importância muito grande você ter, quer dizer, jogadores no quilate do Romário, né? Naturalmente, eu acho que qualquer equipe que contratasse o Romário, a sua estreia teria. O Fluminense mais ainda porque é a primeira vez, né? Se ele, por exemplo, voltasse ao Flamengo,
Quer dizer, eu fosse até mesmo para o Botafogo, também teria, eu acredito, a mesma repercussão, porque afinal de contas é o Romário, não é um jogador qualquer. Fernando Diniz. R$591.183 de renda. Agora eu também já tive a informação, Luiz, que são vários os advogados aqui já tentando penhorar a renda, porque o Fluminense tem algumas pendências, né, judiciais. Aliás, não só o Fluminense, como vários clubes cariocas, né? E hoje é uma belíssima oportunidade no caso, né? Passamos dos 35 no segundo tempo. Carlos Alberto. Na jogada com o Luizão, Carlos Alberto se reequilibra, vai à linha de fundo, faz o cruzamento. Ruiz jogando para o Cruzeiro. Fábio Júnior pede na frente, o contra-ataque do Cruzeiro pode ser perigoso pela direita. Jogada trabalhada, Rui na tabela, bateu Rui, bateu fraco, bateu mal. É o desespero do Marco Aurélio. Rui jogou no América Mineiro de 95 a 2001, depois de uma longa batalha judicial com o América, o Rui chegou ao Cruzeiro. Marco Aurélio está desesperado com a passividade do time do Cruzeiro. Ele quer que a equipe vá marcar sob pressão, né? Pois é, sempre bom a gente lembrar também que o Fluminense esse ano, embora não tenha sido muito divulgado, até porque o campeonato foi pequeno e a gente teve a Copa do Mundo, o Fluminense conquistou seu 29º título estadual no ano de centenário. Um para o Palmeiras, um para o Grêmio. Aqui no Maracanã, 4 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Temos 37 no segundo tempo. O Cruzeiro vai trocando passes. E agora sai o Fluminense no contra-ataque com o Rony. Tem o Romário na frente. Estão os dois contra 4 jogadores do Cruzeiro. O Rony passou no meio. Falta em Rony. Com os resultados da primeira rodada, pelo menos até agora, várias equipes evidentemente vão ficar empatadas em primeiro lugar. Mas o Fluminense será o líder do Campeonato Brasileiro por causa do saldo de gols, né? Romário. Romário foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Carlos Alberto. Bom desarme. Bem Luizão. Leandro. 4 Fluminense, 0 Cruzeiro aqui no Maracanã. Fábio Júnior. Bom drible, boa jogada do Fábio Júnior. Tentou passar no meio de 2. A sobra do Jussier. De novo Fábio Júnior. Vem o Cruzeiro. Chegada do Maicon. Chute cruzado, Alessandro. E agora sai o Fluminense no contra-ataque mais uma vez. Rony. Marquinhos. Com espaço pelo meio, ele consegue o toque para o Carlos Alberto. Lançamento para o Rony na esquerda. Robertinho pediu uma falta do Maicon. Pois, guardadas as devidas proporções, em termos de público, aí vale a gente lembrar também que na estreia do Rivelino, em 75, se não me engano, em fevereiro de 75, o Fluminense venceu o Corinthians por 4-1. Um sábado de carnaval. Isso, tinham 40 mil pessoas no Maracanã. Alessandro caiu. Falta marcada a favor do Cruzeiro. Acho que ele não deu a falta no Rony lá no fundo, Luiz, porque ele estava aqui no meio-campo, ela. Não acompanhou a jogada, porque foi nítido, né, o empurrão do Maicon. Temos quase 40 minutos no segundo tempo. Olha só a jogada. Chega e empurra realmente o Rony. Com o braço esquerdo. Né? Rui na cobrança. Leandro. De novo o Rui na entrada da área. Que falta que arrumaram agora os dois ali, Luiz. Uma falta de frente. Os zagueiros foram para a área. Todo mundo organizado ali.
Romário faz bom lançamento para Fernando Diniz. Chegam 2 na marcação. Fernando protege. Muito difícil tirar a bola do Fernando Diniz. Ele sabe usar bem o corpo, tem habilidade. Só se derrubá-lo. Foi o que fez agora o Marcelo Batatais. 40 minutos no segundo tempo. Romário. Ele avança com a bola dominada, faz bom toque para o Marquinhos. Marquinhos na devolução para o Romário, a deixada, a tabelinha. Carlos Alberto com a sobra, bateu. Jefferson fez a defesa. Romário aplaude, a torcida gosta. E vem o Cruzeiro com Alessandro. Os 2 times com 10 jogadores. Joãozinho foi expulso aos 28 do primeiro tempo, Beto aos 5 do segundo. Maicon. Saiu o cruzamento, Zé Carlos tirando. Luiz, deixa eu ver se eu aproveito rapidamente aqui o Robertinho, já que o jogo está terminando. Robertinho, que nota você dá para a estreia do Fluminense no campeonato? Olha, 8,5. Júnior, que nota você dá para a estreia do Fluminense no campeonato? Não foi essa a minha intenção, hein? Não, Bruno, eu acho que o Fluminense primeiro soube aproveitar, né, que é o mais importante, as situações que foram criadas no primeiro tempo. Inicialmente, quando foi expulso o Joãozinho. Essa é a primeira coisa, que não adiantava nada o Fluminense ter criado as situações e não ter aproveitado. Quer dizer, quando o Joãozinho foi expulso, a primeira jogada logo, o Fluminense fez 1 a 0 com o Magno Alves. E teve um aproveitamento excelente nas finalizações, né? No segundo tempo, com o jogo que ficou 10 contra 10, o Fluminense fez o que tinha que fazer, né? Esperando o Cruzeiro sair, tentando jogar um pouco mais no contra-ataque. Quer dizer, a participação do Romário foi regular dentro do jogo. No segundo tempo teve uma participação saindo mais da área aqui para organizar o jogo. É muito cedo também, da mesma forma como ontem o jogo do Vasco, para a gente fazer uma avaliação. Que a chegada do Romário, a chegada do Beto, a chegada do próprio Andrei, quer dizer, e esses outros, o Marquinhos, lateral esquerdo, a atuação boa hoje do Fernando Diniz. É lógico que o Robertinho tem razão em dizer 8,5. Mas um 7 hoje pela partida de hoje, né? O Fluminense pode melhorar muito. Fez uma partida bem regular e aproveitou bem as oportunidades que apareceram. Fábio Júnior caiu, Alessandro dividiu com o Murilo. A sobra do Cruzeiro tá valendo. O toque para trás, sai o chute cruzado. Zé Carlos tirou, insiste o Cruzeiro, impedimento já marcado. Luiz, todo aquele cenário que você viu no início do jogo, no final do primeiro tempo, está se armando aqui para o final do jogo. Temporal, né, Bruno? Tem uma coisa, Luiz, a gente ressaltar. O Fluminense foi uma equipe bem distribuída dentro do campo. Isso é importante, a parte tática. Mesmo quando esteve com o jogador a menos, né, no 10 contra 10, conseguiu manter um equilíbrio dentro da sua equipe. Vem o Cruzeiro, são 3 contra 2. A chegada é perigosa. Alessandro cortou para o meio, ajeitou. Fábio Júnior, olha o gol! Gol! É do Cruzeiro! Gol do artilheiro Fábio Júnior. O Cruzeiro faz o seu gol. 4 para o Fluminense, 1 para o Cruzeiro. Boa jogada do Alessandro. E aí o Fábio Júnior, artilheiro, tocou embaixo do Murilo. 4-1. Júnior. Um gol para lavar um pouquinho, né, essa derrota, como se diz, o gol de honra, né, Luiz? Pelo esforço dos jogadores do Cruzeiro, que tiveram que correr grande parte do jogo de um jogador a menos. Bruno Valoche. O Robertinho vai fazer mais uma alteração no Fluminense. Não sei se vai dar tempo, mas Ian, número 16, está assinando a súmula. E vai sair o Fernando Diniz. Marquinhos. O Ian passou por uma séria operação no joelho, teve 8 meses de recuperação. Se me falha a memória, ele se machucou num jogo em Brasília que o Fluminense fazia no Campeonato Brasileiro do ano passado, Luiz. Vai entrar Ian no time do Fluminense. Saindo Fernando Diniz.
Fluminense, 1 para o Cruzeiro. Esta é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2002. Zé Carlos. Teremos mais 2 minutos. Carlos Alberto. Forçou demais a jogada para o Ian no meio. Cruzeiro tenta o segundo gol no fim da partida com o zagueiro Luizão. Alessandro pede o cruzamento. Luizão na grande área. Bateu colocado. Bonita a defesa do Murilo. Maicon. Você está revendo o chute do Luizão? O Robertinho reclama dizendo que o time parou. Cruzeiro pressiona no fim do jogo. Ian. Bonito drible. Jogada de categoria. Rony. Rony e Romário contra 3. Esse é Ian. Marquinhos. De novo Ian. Fazendo o lançamento para o Romário no mano a mano com o Luizão no alto. O Luizão não vai perder uma. Luizão tem 1,92 m e o Romário 1,69 m. Leandro. Bom corte do Ian. Praticamente um recomeço de carreira para o Ian, não, Júnior? Ele teve uma contusão bem séria, Luiz. Eu tive na Copa dos Campeões e encontrei com ele. Ele dizia da felicidade de poder voltar a jogar em função do grave problema que ele teve. Romário, Rony passou livre, Carlos Alberto, Romário, o toque para o Rony. Na entrada da área ele domina, ajeita, faz o toque para o Romário! É do Fluminense! Romário, no seu toque característico, de biquinho, Romário faz o 5º do Fluminense, o segundo dele. Acaba o jogo no 5º gol do Fluminense. Romário, de biquinho, 5 Fluminense, 1 para o Cruzeiro. Romário, foi mais do que você esperava? Na verdade, até antes do gol, eu já estava contente. Agora, depois do gol, não preciso nem dizer, né? Acho que a gente fez em campo aquilo que a torcida veio aqui para ver. E eu estou feliz. Parabéns aí, essa nova minha casa. Essa torcida merece. Gol com a assinatura de Romário. Vamos ouvi-lo. Durante a semana, que fisicamente eu não estava a 100% a nível deles. Mas a estreia, essa festa, a vontade de fazer o melhor, essas coisas todas superaram e eu consegui fazer 2 gols com a ajuda de todo o grupo. E a gente saiu daqui com o pé direito nesse campeonato, nessa estreia. Luiz. 5-1 Fluminense, 2 de Romário Júnior. Esse último aí, realmente, a jogada com o Rony, né? O seu toque característico, né? Roubando o tempo do goleiro. Esse time, quando tiver entrosado, Luiz, mais ainda vai dar grandes satisfações à torcida do Fluminense. Pelo menos pela partida de hoje, a gente tá aí, o toquezinho ó, com o Rony, a boa jogada. O Carlos Alberto participou também. O toquezinho do Rony também foi bem sutil, né? No meio dos 2 jogadores, ó, sutil mesmo. E ele de bico, como sempre, tirando qualquer chance de defesa do Jeff. Romário estreia fazendo 2 gols. 5 para o Fluminense, 1 para o Cruzeiro. Voltamos ao